Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Diego, sou acadêmico do 8º período do curso de Psicologia do Centro Universitário de Mineiros, Goiás. Essa semana eu recebi o convite do professor Douglas para estar falando sobre a temática de depressão e suicídio. Eu fiquei muito feliz pelo convite e mais feliz ainda por saber que a instituição, que vocês alunos, professores, estão abrindo espaço para falar de um tema tão importante como esse, né? Eu fiz um roteiro aqui e eu acredito que para iniciarmos é importante que saibamos diferenciar a tristeza da depressão. A tristeza, ela é uma situação do indivíduo momentânea, ou seja, eu fico triste por algum fator no ambiente e logo depois, um dia, 2 dias, né, um período curto, eu consigo voltar ao meu estado normal, né? Por exemplo, eu deixo de conversar com o meu melhor amigo, né, mas logo no dia seguinte, 2 dias depois, eu volto a conversar com ele e logo aquele estado de tristeza ele passa. Ou se não, eu decido que vou sair, conhecer novas pessoas e logo esse estado de tristeza passa, porque eu conheço outras pessoas, porque no decorrer disso tudo eu volto a conversar com ele também. Então essa tristeza ela é passageira. Já a depressão não. A depressão ela é um estado mais grave. Na maioria das vezes é preciso que faça o tratamento com medicamento. Pode acontecer casos de depressões mais leves, mais tranquila, que a terapia ela consegue fazer com que o indivíduo ele fique mais tranquilo, ele volte ao estado normal. Mas também existe casos mais graves que precisa do tratamento com o medicamento. Apesar da tristeza, do humor deprimido fazer parte das características de um depressivo, ela por si só, essa característica por si só, ela não fecha o quadro de depressão. Então o indivíduo, além desse humor deprimido, que é muito forte, ele acaba perdendo o interesse em coisas que antes ele sentia prazeres de fazer, né? Antes, por exemplo, ele gostava muito de ir ao shopping e durante um tempo ele passou a não sentir mais vontade de ir ao shopping, ele se tranca no quarto, ele não tem interesse de fazer coisas que antes ele sentia muito prazer, né? Sei lá, jogar futebol, sair com os amigos, diversas outras atividades que antes ele sentia prazer, ele passa a não mais ter prazer para fazer esse tipo de coisa, né? Também a perda ou ganho significativo do peso, ou seja, tem pessoas que emagrecem durante esse período de depressão e tem pessoas que engordam, que comem bastante e acabam engordando. Tem pessoas que têm insônia, tem pessoas que têm sono demais, sentimento de inutilidade, aquela pessoa ela começa a se sentir inútil, começa a perder os sonhos, né? Aquela pessoa que você vai conversar com ela e perguntar qual o seu maior sonho, ela não tem nenhum tipo de sonho, é uma pessoa que se sente inútil, né? A capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, então aquela pessoa que antes fazia suas atividades do dia normal, ela passa a ter uma diminuição, né, nessa questão da capacidade mesmo. Então, o indivíduo, ele não só tem a característica de tristeza, mas é preciso com que ele se enquadre em outros tipos de características que são esses que eu te falei. Também tem muito pensamentos de mortes, né? E dentre outras características. Essas características ela tem um período de 2 semanas no mínimo, então o indivíduo ele precisa estar passando por essa situação por 2 semanas no mínimo, e quem fecha esse quadro, esse diagnóstico, é o psiquiatra, né? O tratamento ele é feito em conjunto, na maioria das vezes com um psicólogo, isso é muito importante. E vocês conseguem perceber a diferença da tristeza com a depressão? Então a tristeza ela não precisa de tratamento, a tristeza ela é algo mais tranquilo, algo que o próprio indivíduo consegue elaborar e consegue fazer com que ele mesmo volte ao seu estado normal. A depressão não. A depressão ela precisa de medicamentos, ela precisa de um acompanhamento psicológico, né? Ela é muito grave. Um outro ponto fundamental é a importância da conscientização dessas pessoas em buscarem o tratamento.
Ainda é comum nos dias de hoje as pessoas terem preconceito com a profissão de psicólogo, psiquiatra, achar que é uma profissão que cuida de loucos, de doido, quando na verdade essa profissão ela trata de questões emocionais, de ansiedade, de algum fator que a pessoa está passando no ambiente de trabalho, no ambiente familiar e que ela não está conseguindo trabalhar isso, então ela procura esses profissionais para trabalhar essas questões. O psiquiatra ele é muito importante porque ele entra com a parte medicamentosa, cuidando do biológico daquela pessoa, e o psicólogo ele entra cuidando da parte emocional daquele indivíduo, né? Buscando através de técnicas fazer com que aquele indivíduo ele volte ao estado normal, volte a ficar bem. Outro ponto que vale ressaltar é a questão da religião. Muitas pessoas acham que não pertencer a uma religião, que não ter fé, acaba gerando uma depressão, né? Muitas pessoas falam, nossa, você está assim porque não tem uma religião, porque você não frequenta a igreja, porque não tem fé, procura a igreja e tal. É claro que a igreja, ela de certa forma, ela acaba nos ajudando no desenvolvimento espiritual, nossas relações interpessoais, mas a falta da religião, por si só, ela não é a causa da depressão. Então tem muita gente que acaba deixando de lado a área da saúde psicológica, né, o psiquiatra e o psicólogo, e acaba falando para a pessoa que o problema dela é por conta da falta de uma religião. Transtornos mentais, como bipolaridade, esquizofrenia, depressão, são fortes fatores de riscos para desencadear, para fazer com que o sujeito ele venha cometer um suicídio. E outros fatores, como os socioculturais, genéticos, ambientais, culturais e outros. E o que é o suicídio? O suicídio ele é um ato executado pela própria pessoa com a intenção de tirar a própria vida. Segundo a cartilha de suicídio da Associação Brasileira de Psiquiatria, o Brasil ele está em 8º lugar no número de casos de suicídio no mundo. Os transtornos mentais mais comumente associados aos suicídios são a bipolaridade, a depressão, a esquizofrenia, a dependência de álcool e outras drogas ilícitas. Embora esses transtornos mentais eles estejam comumente associados ao suicídio, isso não significa que todas as pessoas que têm algum transtorno mental tenha também uma ideia suicida. Nem todas as pessoas que vivem com essa condição, né, de depressão, de esquizofrenia, de bipolaridade, elas vão ter a ideia de se suicidar, de se matar. Então é importante saber essas informações para não estar rotulando, né, achando que todas as pessoas que estão em depressão vão acabar tendo essas ideias de suicídio. Não, nem todas as pessoas vão ter essas ideias. Segundo a OMS, 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano, né? A cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a própria vida, né? Em 2012, o suicídio ele ficou em 2º lugar em casos de morte em pessoas de 15 a 29 anos em todas as regiões do mundo. Ao saber disso, é importante que tenhamos um olhar especial para as pessoas que venham expor essas ideias suicidas, né? Pessoas que falam, nossa, minha vontade é morrer, nossa, minha vontade é sumir. Então, é preciso que nós tenhamos um olhar especial. Tiramos, às vezes, um momento do dia para ouvir, para aconselhar, para buscar fazer com que essa pessoa procure um profissional, psiquiatra, um psicólogo. E caso você não tenha habilidade, às vezes, para lidar com aquela situação, naquele momento, o Brasil hoje ele conta com o número 188, que é o número da CVV, que é um número para apoio emocional, né? Ou seja, a pessoa ela está passando por alguma situação que ela está bastante triste, que ela está se sentindo para baixo, não tem com quem conversar, ela pode estar ligando nesse número, é um número muito sigiloso, com pessoas capacitadas para atender esse tipo de caso. E é um número que vocês podem estar divulgando para as outras pessoas, para que elas tenham conhecimento. É um número nacional e vocês podem estar divulgando. Bom, então o professor Douglas ele mandou algumas perguntas de alguns alunos e a minha amiga vai estar fazendo a pergunta e eu vou estar tentando responder de forma mais simples. Daí a Maísa fez uma pergunta e ela diz o seguinte:
A tendência à depressão é passada de pai para filho? Bom, diversos fatores acabam contribuindo para a depressão. Um deles é a questão genética. Então, sim, pode ser passado de pai para filho. Não necessariamente pessoas que tenham na família alguém com depressão, ou seja, um filho que tem um pai ou uma mãe com depressão, ele venha desencadear a depressão. Claro que ele tem uma possibilidade maior a vir desencadear uma depressão. Então é importante que a pessoa, ao saber disso, ela busque ter hábitos de vida saudáveis, né? Uma boa noite de sono, procurar praticar exercícios físicos, evitar o abuso de álcool, de drogas, porque também são alguns dos fatores que acaba desencadeando a depressão. Então a pessoa, ao ter uma probabilidade maior, ela tem que evitar esses outros fatores que também desencadeiam a depressão. Agora vamos para a pergunta da Lu. Ela pergunta o seguinte: quando podemos dizer que um tratamento está funcionando? Bom, nós da psicologia, da área da terapia, nós começamos a perceber quando o tratamento ele está funcionando a partir do momento em que o indivíduo ele começa a trazer para o consultório questões do tipo: nossa, eu antes não conseguia sair de casa, ontem, essa semana eu consegui, eu fui no parque, eu fui na praça, eu fui no shopping, coisas que antes eles tinham deixado de fazer, agora ele volta a fazer. Agora vamos para a pergunta da Bruna. Que tipo de terapias são efetivas para pessoas com depressão? Bom, todas as terapias, todas as abordagens, elas são efetivas no tratamento à depressão. Mas médicos, psiquiatras, eles acabam indicando a TCC, porque existem alguns estudos que falam que ela é uma terapia mais rápida. A TCC é a terapia cognitivo-comportamental e também a análise do comportamento. Essas são uma das duas que são mais indicadas pelos médicos, o que não quer dizer que as outras terapias, que as outras abordagens não são eficientes, né? Tem paciente que às vezes não se identifica com a TCC, com a terapia cognitivo-comportamental, ou com a análise do comportamento e vai para uma psicanálise. Então isso vai do paciente, mas os médicos eles acabam encaminhando para a TCC por conta dos estudos que vêm surgindo, trazendo as informações que essa é uma técnica que tem um resultado mais rápido. Agora nós temos a pergunta da Jéssica, e ela pergunta o seguinte: o que a psicologia ou o psicólogo pode ajudar no tratamento em pessoas com depressão? Bom, os profissionais da psicologia, eles atuam na questão do comportamento, né? Através de técnicas, através de teorias, eles vão trabalhar questões para buscar o motivo, o que gerou esse transtorno, o que gerou essa depressão, o que gera esse estado de humor deprimido, né? Trabalhar as questões das crenças, das questões emocionais. Então o psicólogo ele trabalha essas questões na causa, enquanto o psiquiatra ele trabalha nas questões biológicas, né, químicas do organismo. E para finalizar essa parte das perguntas, temos mais uma da Jéssica. Por que dizer para a pessoa não entrar em depressão é errado? Bom, esse termo eu nunca ouvi, né? O que eu ouço muito às vezes as pessoas falarem frases do tipo não chora, não fica triste. Isso eu ouço bastante, né? E isso é errado por quê? Imagine uma pessoa que às vezes perde um pai, que perde um familiar, né? Às vezes perde, sei lá, um cachorro, algo que era bem próximo dessa pessoa, tá chorando, tá com vontade de chorar, tá triste. Então, por que eu vou falar para essa pessoa não chorar? Então, é o momento dela, é um momento de luto, ela tem que chorar sim, ela tem que expor, porque se ela acaba guardando esses sentimentos, guardam vários sentimentos durante a vida, chega um momento em que ela acaba explodindo todas essas emoções e acabam, de fato, acarretando em uma depressão, em algum outro tipo de transtorno. Então, essas coisas que a psicologia sempre ela pega mesmo no pé de às vezes a pessoa falar não chora, não fique triste. Então, não, tem momentos que sim, tem que chorar, tem que ficar triste e a gente não tem como falar para a pessoa não ficar depressiva, por exemplo, como está na pergunta,
porque não é algo que a pessoa consegue controlar. Então, galera, é isso. Espero ter respondido todas as perguntas de vocês de forma clara e também esclarecido as diferenças entre depressão e tristeza. Caso vocês tenham alguma dúvida ou caso eu não tenha respondido as perguntas de vocês de forma clara, vocês podem estar falando com o professor Douglas, que ele me procura e eu entro em contato com algum professor meu para estar me auxiliando nisso. O vídeo foi muito difícil para mim ter gravado esse vídeo, porque é o primeiro vídeo que eu faço. Também gostaria de agradecer aos professores, a vocês alunos, à direção da escola, por estar nos dando essa oportunidade de estar falando sobre esse tema, tá ok? Muito obrigado. Tchau, tchau.